Olá, colegas. Eu sou Samara Calisto, enfermeira, especialista em saúde da família e mestranda de enfermagem na linha de pesquisa de sexualidade e saúde reprodutiva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre enfermagem obstétrica e assistência à gestante. Então, porque a gente sabe que para prestar uma assistência de qualidade à gestante é importante para a saúde, tanto da mulher quanto da criança, que a gente conheça todas as alterações fisiológicas que acontecem e todas as possíveis alterações patológicas para que a gente possa identificar tanto para oferecer uma assistência de qualidade, como, em casos específicos, encaminhar a outras instituições. E é importante também que a gente repasse esse conhecimento para a gestante. Então a gente deve conhecer o que é esperado nesse período, como eu já falei, tanto para tomar alguma providência e também para diminuir a ansiedade da gestante nesse período. Na aula de hoje a gente vai revisar um pouco sobre ciclo menstrual e reprodução. Por que a gente vai revisar só um pouco de ciclo menstrual? Porque ele já vai estar bem mais descrito na aula de saúde da mulher. Então hoje a gente vai revisar só para fazer parte para não quebrar o ciclo, da linha de pensamento. Depois a gente vai ver a fisiologia da gravidez e suas principais modificações maternas. E vai revisar também o aparelho reprodutor na gestante, quais as alterações que acontecem durante todo esse período. Além disso, vamos falar um pouco sobre a nutrição materna. Então aqui eu selecionei essa figura que ela descreve o ciclo menstrual. Então a gente sabe que o ciclo menstrual normal ele varia de 25 a 31 dias. No caso, a gente trabalha em cima da média de 28 dias e então ele é dividido em 3 fases. Na primeira fase, que é a fase de sangramento, onde o útero ele não recebeu ele não foi fecundado, então ele vai sangrar para entrar num próximo ciclo. Então, nesse período é onde aumenta o hormônio FSH, que é o chamado hormônio folículo estimulante. Por que tem esse nome? Porque ele vai estimular a liberação do óvulo. Então, nesse período aqui, até 5 dias em média, que é o período de sangramento, ele vai liberar, ele vai aumentar, vai ter um pico, além do esperado, além do normal, ele vai crescer mais do que o normal, para liberar o seu ovócito. Então, ele vai estar liberando esse ovócito em cerca do 14º dia. Então, lembrando, independente do ciclo, a gente aproxima o período fértil do 14º dia. Se a gente trabalhar em cima do ciclo de 28 dias, esse período fértil a gente considera o 14º. Se for um ciclo de 30 dias ou 25 dias, também aproximadamente o 14º. Então, vamos lembrar que não é a metade do dia do ciclo, e sim o 14º dia, que é o período em que esse hormônio ele cresce e vai liberar esse ovócito. Depois vai acontecer uma elevação do estrogênio, lembrando que o estrogênio é um hormônio que é produzido pelo ovário e o folículo estimulante pela hipófise. Então vai ter um aumento do estrogênio nesse período, porque ele vai preparar o útero para receber esse óvulo. Então, depois de sangrar, esse hormônio ele vai crescer mais rápido para preparar, ele vai transformar em um local mais aconchegante, como se fosse um ninho, para que esse ovócito, ele fecundado, ele se transforme em uma mórula depois. Então, na fase aguda, no aumento desse estrogênio, vai aumentar a vascularização, que é aqui onde está descrita nesse segundo período aqui, que nós chamamos de período fértil. E vai acontecer a liberação do óvulo, onde vai acontecer a ovulação. Por que nós orientamos o intervalo de alguns dias, e não somente no 14º? Porque o ciclo, ele não é totalmente confiável. Uma pessoa que tem um ciclo de 26 dias, em algum mês, em algum período, ela pode apresentar um ciclo de 28 ou 24 e ninguém sabe ao certo o dia da ovulação. E depois da ovulação ainda tem
o período de fecundação, que é o período que o óvulo ele permanece dentro do organismo, o espermatozoide também, pode acontecer a fecundação algumas horas depois ou algumas horas antes, poucas horas depois ou poucas horas, ou muitas horas depois. Então, a gente sempre deixa esse intervalo aqui como segurança. Depois desses dias, 14, 16 dias, então é o período em que o útero ele vai ver que não aconteceu a fecundação, ele não foi fecundado, então ele vai voltar a sangrar. E aí começa uma nova menstruação e um novo ciclo menstrual. Então, por isso que chamamos de ciclo, porque ele tem uma ação ininterrupta. Começa, faz todas as fases, termina e inicia-se tudo novamente. Ok? O ciclo menstrual ele vai ser bem mais descrito na aula de saúde da mulher, como eu já disse anteriormente. Quando há fecundação, que é quando a célula sexual feminina é liberada e se encontra com a célula sexual masculina, que é o espermatozoide, e acontece a fecundação. Provavelmente, o ovário ele libera o óvulo, que sai por aqui, o espermatozoide vem nesse caminho e provavelmente eles se encontram. Então, nesse encontro, ocorre a fecundação, pode ser em qualquer local. E depois eles vão migrando para o útero, migrando, até que ocorre a anidação, que é onde ele se prende no útero. É como se fosse uma cicatrização, e a partir daí é que vai surgir a placenta e todo o desenvolvimento fetal, embrionário e fetal. Então, uma gravidez, nós chamamos de uma gravidez normal, é um período que dura aproximadamente 280 dias, 40 semanas ou 9 meses. Aqui a figurinha da evolução da gestação, do crescimento. Então, como é que a gente deve perceber essa gravidez? Como é que é feito o diagnóstico? Então, esse diagnóstico ele deve ocorrer precocemente para iniciar o pré-natal, quanto antes melhor. Calcular com mais precisão a idade gestacional e melhorar o prognóstico da gravidez, principalmente em gestantes com antecedência de risco gestacional. Por que ele tem que ser o quanto antes? Porque a prevenção, a assistência à gestante, ela é feita visando minimizar as possíveis ocorrências e possíveis acontecimentos não esperados durante a gravidez. Então, ela visa a diminuição do índice de mortalidade, morbidade materna e fetal também. Então, quanto antes, melhor. E esse diagnóstico, ele pode ser através de vários sinais. Além dos exames laboratoriais, ele pode ser percebido através de vários sinais. Então, nós temos aqui 3 sinais. Os sinais de presunção, de probabilidade e de certeza. O que é que nós chamamos de sinais de presunção? São aqueles sinais que são percebidos exclusivamente pela mulher, ou seja, atraso menstrual, incômodo nas mamas, enjoo. Então, tudo isso é a mulher que relata, só ela que pode perceber. E por que é tão difícil fazer o diagnóstico a partir desses sinais de presunção? Porque tudo isso que ela sente, aversão a odores, mudança no apetite, sonolência, tudo isso, tanto são sinais de gravidez, como também podem ser sinais indicativos de outras patologias. No caso, temos os sinais de probabilidade. Os sinais de probabilidade, eles são vistos pelo observador, pelo examinador. No caso, se você estiver fazendo pré-natal ou se estiver fazendo o atendimento a essa mulher, a assistência de enfermagem a essa mulher na unidade básica de saúde, por exemplo, e você perceber algum desses sinais, são sinais de probabilidade, que, como eu disse, tanto induzem a gente imaginar que pode ser uma gravidez, como também eles podem faz parte de outro processo patológico. Então, tem os sinais de Eger, sinal de Gödel, então são percebidos pelo examinador.
E aumento da abdominal também, quando você percebe uma saliência dentro da barriga, que pode ser tanto o útero crescido pelo bebê, como pode ser também presença de outras coisas, como mioma, por exemplo, cistos. E temos, enfim, os sinais de certeza, que são aqueles sinais de gravidez, que são sinais exclusivamente da gestação. Se quando a gente percebe algum desses sinais, não tem outra explicação, é apenas gravidez, como, por exemplo, a ausculta dos batimentos cardiofetais. Então, tendo esse sinal, um sinal de certeza, não temos mais dúvida que a mulher está grávida. Aqui, nós temos os quadros, sinais de presunção, probabilidade e certeza. Nesse quadro aqui de sinais de presunção, eu elenquei aqui as possíveis idades gestacionais, quando surgem esses possíveis sinais, que tanto pode ser da gravidez, como também pode ser de outras causas. Então, com 3 a 4 semanas, se a mulher refere modificações nas mamas, por que ela refere? Porque os sinais de presunção são sinais percebidos pela mulher, vamos lembrar disso. Então, se ela refere modificações nas mamas, tanto pode ser um sinal de que ela está grávida, como pode ser um sinal de que ela está para menstruar, como pode ser também um efeito dos contraceptivos orais, anticoncepcionais orais. Com 4 semanas, pode ocorrer a menorreia, que, como já disse, pode ser um sinal de gravidez, como pode ser causado por estresse, exercícios vigorosos, menopausa precoce, problemas endócrinos e desnutrição. De 4 a 14 semanas, podem ocorrer náuseas e vômitos, que, além da gestação, podem ser causados por vírus gastrointestinal, intoxicação alimentar, alguma coisa extra que fez mal à mulher e pode causar esse enjoo. De 6 a 12 semanas, ocorre aumento da frequência urinária, que também pode ser indicativo de infecção urinária ou presença de tumores pélvicos. Com 12 semanas, se ela referir fadiga, além da gestação, pode ser causado por estresse, estafa, alguma outra doença. Com 16 a 20 semanas, ela pode referir, dizer que está sentindo os movimentos fetais, que sente a barriga se movimentando. Tanto pode ser causado também pela presença do embrião, ou feto, como presença de gases ou peristaltismo, mudança no ambiente do intestino. E os sinais de probabilidade, que são aqueles sinais percebidos pelo examinador, eles também podem indicar outras causas, como eu já falei. Então, com 5 semanas, tem um sinal de Guda, que nós vamos citar lá para frente, que pode ser tanto o sinal de Chadwick e o de Egger também podem identificar ou sugerir uma congestão pélvica. Então, com 5 semanas, 6 a 8 semanas e de 6 a 12 semanas, temos esses 3 sinais que fazem parte do diagnóstico de enfermagem, mas também podem indicar outras patologias. De 6 a 12 semanas, a gente pode ter um teste positivo de urina. Porém, pode ser um resultado falso positivo, que no caso isso acontece quando tem infecção pélvica ou presença de algum tumor. Com 16 semanas, ocorrem as contrações de Bacstrom-Hicks, que são essas contrações. Elas são as contrações rítmicas, sem dores, não tem assim um período fixo, elas acontecem uma atrás da outra, mas não tem a mesma intensidade do que a contração do parto e nem tem a mesma frequência, porque a contração do trabalho de parto, ela acontece, ela vai aumentando a sua frequência e diminuindo o intervalo entre elas. Nessas falsas contrações não existe. Elas são espontâneas e podem acontecer a qualquer momento e não vem acompanhada de dor. Tanto podem ocorrer por conta da gestação, como pode acontecer por conta da presença de miomas e outros tumores. E os sinais de certeza, que,
como aqui no quadro descreve bem, não existe outra possível causa na presença deles, que pode ser a visualização do feto por exame de ultrassonografia, por exemplo, a partir da 5ª semana. Visualização do feto por raio-x a partir de 16 semanas, acidentalmente, né, porque nós sabemos que não é indicado que a mãe faça exames de raio-x à gestante. E a presença de batimentos cardiofetais também, a partir da 8ª semana, pela ultrassonografia, a partir de 6 semanas, a partir da 6ª semana por ultrassonografia, a partir da 8ª semana talvez seja possível através do sonar, com 17 a 19 pelo estetoscópio de pinar e 19 a 22 movimentos fetais palpados. Quando a gente faz a palpação, é possível sentir esses movimentos fetais e os movimentos fetais que são visíveis. De longe a gente percebe a barriga se movimentando, possivelmente no local onde está o pezinho do bebê. Então, são os movimentos fetais visíveis, que são bem comuns no final da gestação. Então, o organismo feminino, ele sofre as mudanças tanto anatômicas como funcionais durante toda a gravidez, das mais variadas formas. Tanto ela ocorre de forma molecular, funcional, hormonal, emocional. Tudo isso acontece para que o organismo da mulher ele se adapte a esse novo período, porque ela se adapta a esse momento que ela está gerando o filho. Então, a gente começa falando sobre postura e deambulação. A gente percebe que o centro da gravidade ele se adianta em razão do aumento abdominal anterior e do peso das mamas congestas. Então, aqui tem a figura da mulher não gestante, que ela tem o formato da coluna normal, vamos dizer assim. Com o peso da barriga que aumenta, ele comprime os órgãos para baixo, a tendência dele é fazer força para frente, e o seio também já vai ficar mais pesado, mais cheio. Então, para não cair, o corpo da mulher ele se adapta fazendo essa curvatura aqui na coluna. Então, a gestante ela tende a afastar mais os pés, levando a uma marcha característica da gestação, semelhante ao modo de andar dos gansos, que a gente chama de marcha anserina. É um andar específico da gestante, meio de perninha aberta, que é para adaptação e equilíbrio, tanto a adaptação do corpo, da postura, para conseguir ficar de pé, e para o equilíbrio também no andar. Quando a gente fala nas adaptações, as principais vêm do sistema circulatório. E antes da gente falar do sistema circulatório, a gente tem que dar uma revisada no sistema sanguíneo, porque ele é o principal que vai estimular, que vai ocasionar as mudanças do sistema circulatório. Então, em relação ao volume sanguíneo, o grau de expansão do volume ele aumenta consideravelmente. Aumenta aproximadamente de 1.500 ml ou 40 a 50% além dos níveis não gravídicos. Então, esse aumento da volemia acontece em torno de 50% do volume que a mulher tinha antes de estar grávida e no momento da gravidez. Porque através das trocas sanguíneas, onde acontece tanto a troca de nutrientes para a formação do bebê como para o crescimento do bebê. Então, vai ter uma necessidade maior de sangue da mulher para realizar essas trocas. Então, esse volume ele começa a aumentar durante já a 10ª semana. Ele atinge o pico entre a 32ª e 34ª semana e depois ele aumenta mais rápido e depois ele vai tendo uma queda mais a partir da 40ª semana. Ele diminui ligeiramente. Então, o aumento do plasma, ele excede a produção de eritrócitos, ocasionando uma diminuição dos valores normais de hemoglobina. Ou seja, ele aumenta o volume, mas ele não aumenta proporcionalmente o número de células sanguíneas. Então, esse sangue, ele vai estar em maior volume, porém ele vai estar mais fino, porque ele tem poucos
poucos componentes, que vai ocasionar na anemia fisiológica, que é o esperado. Então, toda gestante, em recomendação ao Ministério da Saúde, ela faz a suplementação de ferro, porque além dessa anemia, pode correr o risco de ter anemia patológica.